Saltando aqui do cruzeiro, no Nilo, para conhecer Comombo, uma vila agrícola de milho, plantadora de milho e cana-de-açúcar, mas que tem um templo muito interessante, um templo incomum, o templo de Comombo. Vou mostrar lá. É aqui pertinho, na beira do Nilo. Olha os vendedores aí. Olá, nesse grau. Do Nilo. Bonito, é o templo de Comombo, que vem de frente para o Nilo de fato, dedicado ao dois deuses, uma coisa em comum, nem sei se tem outro, o deus Sobek, deus crocodilo, e o deus Horus, um lado e para o outro, bem comum para os padrões do Nilo. Cara, tá bonito pra caramba isso aqui hoje. Gente, chegamos aqui no templo pequenininho, o templo de Comombo, nessa vila aqui pertinho, bem de cara pro Nilo. A gente veio de cruzeiro, um templo pequenininho com muita informação. O templo de Comombo é o único templo no Egito que tem dois deuses, Sobek e o deus Horus, o único do Egito que tem essa característica. Por causa disso, lembra que eu falei, os templos lá do leste e lá do oeste do Nilo, e a porta seria o Nilo, essa representação que seria a porta por onde entra Deus. Aqui não. Aqui, olha, já começa diferente. Duas portas. Um lado todo dedicado ao deus Horus e o outro lado todo dedicado ao deus Sobek, ao deus crocodilo, um deus local aqui do sul do Egito. Mas quem seria o deus Sobek, o deus crocodilo? Por incrível que pareça, ele era filho de Ísis. Ísis teria tido um segundo filho. Teve o Horus, o deus falcão, não é? Famoso, né? Quando ela ressuscitou Osíris, e teria tido um segundo filho, abusada por Sete. Sete tinha muito interesse nela, ele teria abusado dela, e desta relação indesejada teria nascido o deus Sobek. Ísis ficou grávida e na beira do Nilo ela teve, na hora que nasceu essa criança, com a cara de crocodilo, uma cara monstruosa, ela renegou, lançou ele ao rio. A criatura se ambientou na água, gostou da água, afinal de contas era um crocodilo. E essa criatura teria herdado as duas características, a bondade da mãe e a maldade do pai. Então ele tinha uma personalidade controversa. Além de gostar da água, ele se adaptava super bem à água e, como os crocodilos, à terra. É um réptil, né? Então ele tinha essa característica, essa ambiguidade no deus local, Sobek, irmão do deus Horus. Por causa disso, esse templo é dedicado aos dois, deus Horus e Sobek, os dois irmãos, o único templo dividido do Egito. Esse aqui é o pátio principal, né, do templo. O que chama atenção são as colunas cortadas. É um templo da época ptolomaica, é um templo construído por macedônicos. Então, e aí, mas por que as colunas estão cortadas, né? Aqui os pátios costumam ter colunas enormes, é a parte onde fica o povo, por causa de uma razão. Esse templo ficou uns 200 anos, mais ou menos, 2.000 anos, desculpa. 2.000 anos soterrado, não tinha, era completamente soterrado até essa altura, a parte estava soterrada, não, as colunas não foram aproveitadas, é por isso que depois que limparam tudo, né, que descobriram esse templo e usaram isso aqui tudo, descobriram isso tudo, desenterraram tudo, ficou uma parte da coluna ainda. Os faraós eram descendentes de Horus, né? Aqui, olha, mostra exatamente, ó, Horus, com a chave da vida na mão, abençoando. Esse aqui é o faraó, abençoando o faraó, e Horus também, jogando a água do Nilo.
no faraó, legitimando, né? Legitimando a posição de faraó como descendente de Horus, que eles usaram a mitologia para isso, né? A parte de cá, olha aqui, ó, o deus crocodilo Sobek, tá aqui do lado de cá, entrando aqui na área de Sobek, olha lá, a adoração ao deus Sobek. Tem bolinha na cabeça, né? Deus, filho, descendente de Ra, o deus Sobek, mostrando aqui. Aqui, ó, mostra os dois irmãos, exatamente Sobek e Horus, ó. Sobek e Horus juntos, caminhando. A gente chega no antigo santuário. Essa sala, todo santuário é fechado. Eu falo aqui embaixo porque tem guia ali. Os santuários eram fechados, é a sala mais escura. Lembra que santuário é onde fica Deus, né? Então é a última sala. Você vê que tem dois santuários, um para cada Deus, um do lado de cá e um do lado de lá, que tinha uma parede, né? Aí, mas o que aconteceu? O templo foi destruído. Essas pedras todas foram roubadas. E por incrível que pareça, em 1911, uma fábrica de açúcar aqui perto não ligava nada para isso, não tinha regra. Você tem uma ideia? Uma lei só passou em 1983 que os patrimônios do Egito não poderiam ser vendidos. 1983. Tá aí para você ter como é que eles ligam tanto para isso, né? É uma coisa recente esse movimento de reforçar a cultura egípcia como deles próprios. É uma coisa mais recente. Você vê que todos roubaram, franceses roubaram, ingleses roubaram e muitos foram vendidos. A população enriquecia vendendo essas coisas. E aí uma fábrica de açúcar levou a maior parte das pedras dessa parte aqui do santuário foram levadas pela fábrica de açúcar. Esse templo era muito usado por doentes, funcionou como hospital também. Aqui esses pequenos nichos eram destinados aos deuses. Aqui a gente estaria na parte externa, né? Aqui no santuário havia parede, né? Parede alta, inclusive, para cá. Essa parte, como liga com o pátio aberto, que é onde a população fazia uma fila gigantesca de doentes aqui. Esses quartos chegaram a ser usados pelos doentes. E eles vinham pedir para os deuses gregos, como eles não podiam entrar no santuário, eles podiam ter acesso atrás, eles pediam por aqui, ó. Por aqui, na parte de trás, onde os santuários estavam aqui, né? Um ali e outro aqui. Eles pediam no muro aqui, ó. Eles pediam as curas para as suas doenças. Só que para ter ventilação, tinha uns espacinhos. E aí, espacinhos como esse aqui, ó. Tá vendo? E aí eles pediam para os deuses a sua cura. Lá dentro o sacerdote ouvia e respondia como se fosse Deus. Esse hábito aqui de pedir as coisas e lá dentro o sacerdote respondendo como Deus, falando: olha, eu vi aqui as suas preces, se você trouxer as oferendas tal, rezar por mim, Paraná, dizem que foi a origem do confessionário. Você não enxerga a pessoa responde representando uma divindade, né? E te dá a orientação do que você tem que fazer para você ter a sua bênção, né? Dizem que foi essa parede que tem no catolicismo, teria origem aqui no Egito, com esse hábito da população vir por trás para pedir as coisas e o sacerdote lá dentro respondendo e orientando o pedinte. Assim como lá no templo de Horus, eles criavam um falcão na representação de Deus e na festa da coroação, elevavam um falcão vivo mesmo, eles criavam um falcão vivo representando Horus, né? Aqui eles também faziam a mesma coisa com Sobek. Os crocodilos eram criados justamente nesse tanque aqui, ó. Criavam um crocodilo, que seria a representação de Sobek, como se o espírito de Sobek estivesse no crocodilo que tinha aqui. Essa região aqui, do sul do Nilo, o Nilo faz uma quebrada, né? Faz um joelho. E aí a corrente diminui, fica mais tranquilo. Então os crocodilos aqui eram abundantes demais, porque não tinha uma correnteza muito grande. Então por isso que o crocodilo é venerado nessa parte sul do Nilo, no Sudão também, antiga Núbia, né? E aqui tinha esse deus Sobek, que seria o irmão de Osíris. E também encarnava
o crocodilo criado naquele tanque ali como Sobek. Cara, que a coisa mais legal do templo, todo o templo tinha o que chamam de nilômetro. Sim, existia um dispositivo que media o nível do Nilo pelo lençol freático, e de acordo com a medida que tinha no Nilo, eles poderiam cobrar mais ou menos da população. Detalhe, se estivesse muito cheio o nilômetro, ruim para a plantação, seria alagamento. Não era bom para a plantação, diminuía o imposto. Se fosse muito baixo também, seca, né? Cobrava pouco. Se estivesse no meio termo, então, se olhar lá, ó. Tá vendo? Tem uns dentinhos. Olha só, ó. Uns dentinhos, ó. Esses dentezinhos marcavam a altura do Nilo. E de acordo de um determinado degrau até outro degrau, se cobravam os impostos. Aqui, ó, eles desciam para olhar o nilômetro. Então, o famoso nilômetro tem um exemplar característico. São poucos, né? Foram destruídos, mas aqui tem um nilômetro clássico aqui no templo de Komombo. Lembra que eu falei que aqui existia o pátio externo, fica ali, ó. O pátio externo, ele comunicava, isso aqui era templo, né? Tudo fechado. Ele comunicava, ia lá por trás, e a população, os doentes vinham para cá e pediam para cura de doença e tudo, porque esse templo atuou como hospital na época egípcia. Então, como faziam a fila de doente, igual a fila do SUS, né? A população ficava aqui. Isso aqui, ó, esse aqui não é um cartucho, é um cartucho com nome de cidade. Por quê? Por causa dessa dentição aqui, ó, do cartucho. Tá vendo? É nome de cidade. Aqui estariam os inimigos do Egito. Todos os inimigos que foram vencidos, os inimigos do Egito, estavam aqui marcados com os nomes dos inimigos, das cidades inimigas aqui na base. Como a população ficava aqui e sabia que eram os inimigos, o que eles faziam? Eles estavam doentes. Existia o hábito deles apoiarem a cabeça aqui, ó. Apoiarem aqui a cabeça assim, ó. Esse aqui devia ser muito odiado, hein? Porque tá buraco mais fundo. Apoiavam a cabeça aqui na tentativa de passar a doença para o inimigo. Como era inimigo, ele queria passar a doença para o inimigo e se livrar dela. Por isso que tem esse desgaste aqui, ó, na cabeça dos inimigos. Eu achei que eles davam porrada. Não é porrada. É encostar a cabeça no ato de passar pela testa, passar a doença para o inimigo e se livrar dela, e o inimigo que se dane, né? Porque inimigo é sempre inimigo. O templo de Komombo anexo ainda tem o Museu do Crocodilo. Anexo dele aqui. Vamos dar uma olhada lá dentro? Caraca, é crocodilo pra caramba mesmo. Olha só. Lembra que eu falei que o jacaré, o crocodilo, era considerado Deus, o Deus Sobek? Os crocodilos, quando morriam, eles eram mumificados. Encontraram múmias soterradas de crocodilos desses, considerados do espírito de Sobek. E aí eles estão expostos aqui. Tudo aqui é múmia de mumificação dos crocodilos do templo. Uma passagem interessante de Sobek em relação a Horus é que, como ele era renegado por todos, inclusive pela mãe, ele viveu nessa região aqui, onde estaria aqui o templo de Sobek. Era um templo só dele, né? Então ele viveu aqui nessa região sozinho. E aqui tem muito ouro, a Núbia tem muito, Sudão tem muito ouro. Então ele teria sido muito rico por causa da quantidade de ouro, de abundância que tinha, mas triste. Um exemplo da mitologia grega, mostrando a famosa frase de que dinheiro não traz felicidade, ou seja, ele era rico e sozinho e muito triste. E o lado mal dele afastava as pessoas, né? Mas o lado bom se ressentia, ele estava sempre em conflito, né? Mostrando que a mitologia traz sempre muito da característica humana para as histórias, né?
Ele teria num determinado momento se reconciliado com Horus, e ao se reconciliar com Horus teria construído um templo anexo. Então, por causa disso que o templo é dividido entre Horus e Sobek. É uma coisa da mitologia. Pô, adorei, cara, muito bom o templo de Komombo. Komombo pequenininha, bonitinha, é fácil, né? Fica perto do Nilo. Olha o sol, que coisa linda. Sol se pondo aqui na beira do Nilo. Olha o tamanho do crocodilo. Caraca, cara, é gigante o tamanho do crocodilo. Olha só. Os crocodilos são gigantes aqui do Nilo. Crocodilo do Pitfall. Todos eles com o crocodilo total do Pitfall.